Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o foco é numa figura bíblica bem importante, mas que às vezes fica meio na sombra dos irmãos, né? Jafé, um dos filhos de Noé. A nossa principal referência para essa conversa é um artigo bem bacana do site Teológico. O título é Jafé, o pai das nações da Europa, Bíblia Teológico. Então, a ideia aqui é a gente explorar quem foi Jafé, sabe? Entender por que a história dele lá em Gênesis é relevante e ver o legado que é enorme da descendência dele, tudo baseado nessas fontes que a gente estudou. É muito louco pensar que Jafé estava lá, né? Na Arca. Um dos únicos 8 sobreviventes do dilúvio. Ele viu o julgamento de Deus, viu a humanidade recomeçar. E mesmo assim parece que Sem e Cã sempre levam mais destaque, né? Bom, vamos mergulhar nisso então. Para a gente começar, quem era Jafé? Basicamente, filho de Noé, nasceu antes do dilúvio, Gênesis 5 a 10 conta isso, um dos 3 pais da nova humanidade. A Bíblia não foca muito na idade dele, quanto tempo viveu. O negócio é a descendência mesmo que formaria as tais nações marítimas. Exato. E entender a família é chave aqui. Noé, o pai, é a figura central, né? O homem justo, construtor da arca, aquela autoridade que Jafé e Sem respeitaram. Sem, o irmão, é lembrado por essa honra e por receber a bênção principal. Ele se torna um ancestral da linhagem da aliança, digamos assim. É a linhagem que vai passar por Abraão, Davi, até chegar no Messias. A linhagem pactual, certo? Isso, a linhagem pactual. E aí, em contraste total, vem Cã, o irmão que ficou marcado pelo desrespeito ao pai. Isso resultou naquela maldição sobre o filho dele, Canaã, o que, bom, teve ecos depois, né? Mas é bom lembrar, Cã também foi ancestral de povos muito importantes. Egípcios, etíopes, os cananeus. A dinâmica desses 3 irmãos, olha, define muito do que vem depois. Esse contraste nas ações deles e no que aconteceu depois é realmente um ponto central na história, né? E isso leva a gente direto para o episódio mais famoso envolvendo Jafé, lá em Gênesis 9.23. Depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, bebe demais, fica bêbado e nu na tenda. Cã vê o pai assim e, em vez de proteger a honra dele, sai contando para os irmãos. A reação de Sem e Jafé é o oposto total. Aqui a coisa fica realmente interessante. Exatamente. A atitude deles é de um respeito profundo. Eles pegam uma capa, colocam nos ombros e andam de costas para não verem a nudez do pai, e cobrem Noé. Esse ato de honra, claro, não passou batido, e rendeu a Jafé uma bênção bem específica de Noé, lá em Gênesis 9:27. Alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Essa bênção parece densa. Como é que a gente pode interpretar isso? Ela é riquíssima. Primeiro tem um jogo de palavras no hebraico original que é sensacional. O nome Jafé, Yapet, vem da raiz patar, que significa alargar, expandir, abrir. E a bênção começa justamente assim. Yapt Elohim le Yapet, ou seja, alargue Deus a Jafé. É como se a bênção fosse um eco do próprio nome e destino dele, né? Que interessante essa conexão linguística. Muito. E a bênção tem 2 partes-chave. A primeira, alargue Deus a Jafé, é vista como uma profecia mesmo de grande expansão territorial, prosperidade e influência para os descendentes dele. Historicamente, muita gente ligou isso à dispersão enorme dos povos que a gente conhece como indo-europeus. Certo, a expansão física territorial. E a segunda parte? E habite ele nas tendas de Sem. Essa segunda parte aí, a profundidade teológica. É interpretada como uma promessa de que os descendentes de Jafé, ou seja, os gentios, os não israelitas, um dia iriam compartilhar das bênçãos espirituais da aliança. Aquela aliança que Deus fez principalmente através da linhagem de Sem. Uau! Então é uma promessa de inclusão espiritual. Exatamente. E essa promessa ecoa muito forte no Novo Testamento. Embora Jafé não seja citado lá pelo nome, muitos teólogos veem o cumprimento disso na formação da igreja. A ideia é que os gentios, vistos tradicionalmente como descendentes de Jafé, em grande parte, são como que enxertados na oliveira de Israel, que são os descendentes de Sem,
pela fé em Cristo. As fontes que a gente analisou até apontam para Romanos 11, Efésios 2, como textos que refletem bem essa inclusão. Uma conexão teológica muito forte mesmo, que atravessa os testamentos. E essa bênção de expansão e inclusão, bom, leva a gente a perguntar: quem foram esses descendentes? Tão numerosos, tão influentes, Gênesis 10, a tabela das nações, dá umas pistas, né? Sim, e essa lista, olha, virou um documento-chave para a etnografia antiga, medieval. Em vez de só nomes soltos, a gente vê padrões. Tem Javan, por exemplo, que é o nome hebraico para a Grécia. Já sinaliza a importância da civilização grega, a expansão pelo mar, associada a lugares como Tarsis, Quitim. Tem Madai, que é claramente ligado aos medos, né? Aquele povo iraniano super importante na formação do Império Medo-Persa, que teve um impacto gigante na história de Israel. E os outros filhos? A lista parece grande. É grande, sim. Temos Gomer, ligado a povos mais ao norte, tipo os Cimérios, talvez grupos na Anatólia. Figuras como Magog, Tubal e Mesic frequentemente aparecem juntas, ligadas a povos guerreiros, comerciantes ali da Anatólia, atual Turquia, talvez Ásia Central, como os Citas. Magog, em particular, ganha um peso, digamos, escatológico relacionado a profecias do fim dos tempos, por causa da figura de Gog de Magog lá em Ezequiel. E Tiras, geralmente conectado aos Trácios, nos Balcãs ou a outros povos do mar. Então não é só uma lista de nomes. É quase um esboço de como os antigos hebreus viam a dispersão da humanidade. Exatamente. Essa genealogia foi lida por séculos como o mapa da origem e dispersão dos povos indo-europeus e das tais nações marítimas, que se espalharam pelo Mediterrâneo e para o norte. Foi a base para entender como o mundo, na visão deles, foi repovoado depois do dilúvio. E essa visão moldou muito a autoimagem de várias culturas. Fascinante. E essa figura do Jafé, ela aparece em outras tradições fora da Bíblia? Aparece sim, e essas outras visões complementam o quadro. Sabe, na literatura judaica rabínica, tipo no Midrash, no Talmud, Jafé é sempre elogiado junto com Sem, pelo respeito ao pai. Tem uma interpretação muito interessante que associa a beleza que eles viam nos gregos, descendentes de Javan, filho de Jafé, como algo que encontra seu lugar ideal ao habitar nas tendas da espiritualidade, do estudo da Torá representadas por Sem. É uma forma de valorizar a cultura grega, mas assim, colocando-a dentro da tradição espiritual judaica, né? Que maneira interessante de integrar as culturas. Sim. E tem textos judaicos posteriores, como o livro dos Jubileus, que não é bíblico, mas que adiciona detalhes, diz que Jafé recebeu as terras frias do norte na divisão do mundo, até dar nome para a esposa dele, Adataneses. E no islamismo, como ele é visto? No Islã, ele é conhecido como Yafeth. Não é citado pelo nome no Alcorão, mas faz parte das histórias sobre Noé, que é Nuh. É mais na interpretação, no tafsir e nos historiadores muçulmanos que ele ganha destaque. A visão mais comum é que ele é o ancestral dos povos do norte e do leste, incluindo as tribos de Gog e Magog, que no Islã são Yajuj ou Amajuj, figuras importantes também na escatologia islâmica. Tradicionalmente ligam a ele os turcos, os cazares, os eslavos e às vezes até chineses e mongóis. Interessante como surgiram visões diferentes até dentro do Islã sobre para onde cada um foi, né? A fonte menciona um historiador do século XVII, Abu Ghazi, que colocava Jafé ali nos rios Volga e Ural. E os filhos dele seriam ancestrais de turcos, eslavos, chineses. Mas aí um escritor muçulmano chinês, Liu Ji, já no século XVIII, inverteu tudo. Disse que Jafé herdou a China, leste, Sem a Arábia, centro, e Cã a Europa, oeste. Exato. Mostra como essas tradições são vivas e se adaptam, né? Algumas tradições islâmicas chegam a dizer que 36 línguas vieram de Jafé. É muita coisa. Toda essa história, essas diferentes visões, leva a gente a pensar no impacto cultural que Jafé teve, né? A ideia dele como pai das nações indo-europeias parece que pegou forte. O termo jafético foi usado por muito tempo para descrever esses povos e línguas. Sem dúvida.
Essa conexão foi, digamos, oficializada e muito popularizada lá no século VII por Isidoro de Sevilha, naquela enciclopédia dele, As Etimologias. Ele basicamente mapeou a maioria dos povos europeus conhecidos na época de volta a Jafé. Isso ficou tão forte que era visualizado naqueles mapas medievais, os mapas T e O, aqueles mapas que dividiam o mundo em três: Ásia para Sem, África para Cã e Europa para Jafé. Se a gente conecta isso tudo, percebe como uma leitura de Gênesis virou um pilar da identidade cultural e geográfica europeia por séculos. E essa ideia não ficou só nos mapas antigos, ela foi longe. A fonte cita até Shakespeare. Na peça Henrique IV, parte 2, tem uma piadinha com nobres que queriam parecer mais antigos, traçando a linhagem até Jafé. E tem mais. Várias nações na Europa usaram Jafé nos seus mitos de origem. É verdade. Na Polônia, por exemplo, teve o sarmatismo, onde a nobreza dizia descender dos sármatas, um povo antigo, e aí ligavam os sármatas a Jafé para entrar na história bíblica. Na Escócia, ainda no século XIX, historiadores como George Chalmers publicavam árvores genealógicas ligando os escoceses a Jafé. E na Geórgia, um historiador importante, Ivani Javakishvili, ligou Tubal e Meseque, filhos de Jafé, a tribos ancestrais dos georgianos. Incrível. É impressionante ver como essa narrativa bíblica se espalhou e foi adaptada para servir a propósitos de identidade nacional, cultural, em tantos lugares diferentes. Mas voltando para o núcleo teológico, né? O legado principal, o mais duradouro, especialmente na visão cristã, continua sendo aquela promessa lá na bênção de Noé, a inclusão futura dos gentios, descendentes de Jafé, na aliança de salvação de Deus, que se realiza em Cristo. Perfeito. E para a gente ir amarrando tudo, algumas curiosidades finais. A gente já falou da etimologia do nome Jafé, do hebraico Yafet, ligado a patá, que é alargar, expandir, e aquele jogo de palavras esperto na bênção alargue Yapt, Deus a Jafé. Um detalhezinho linguístico que reforça a profecia, né? Exato. E tem uma aparição mais recente na cultura pop. Jafé é personagem central no musical chamado Filhos do Éden, Children of Eden, do Steven Schwartz. A história dele na peça envolve um amor proibido por Iona, uma serva que seria descendente de Caim. Noé proíbe ela na arca, mas Jafé a esconde. Isso gera um conflito danado com a família, ele quase briga com o Sem. No fim, Noé aceita, abençoa a união, e Jafé e Iona partem para buscar o Éden. E um detalhe interessante da produção é que muitas vezes o mesmo ator faz Caim e Jafé para reforçar essa ideia de falha e redenção. Olha só que interessante essa releitura moderna. Então, resumindo nossa conversa, a gente viu Jafé não só como um sobrevivente do dilúvio, mas como um patriarca que, pelo respeito ao pai, ganhou uma bênção dupla, expansão e prosperidade para sua descendência enorme, e, de forma surpreendente, uma promessa de participar das bênçãos espirituais da linhagem de Sem. Vimos como Gênesis 10 liga ele a muitos povos, principalmente na Europa e Ásia Menor, e como a figura dele ecoou nas tradições judaicas, islâmicas e moldou a identidade cultural europeia por milênios. Ufa! Bastante coisa. Muita coisa mesmo. E talvez a reflexão final que fica dessa análise toda é sobre o poder dessas narrativas de origem, né? Histórias como a de Jafé, que tentam explicar de onde viemos, quem são nossos parentes no mundo, como tudo se organizou. Elas não são só relatos antigos. Elas podem ter moldado e talvez ainda influenciem de jeitos que a gente nem percebe como diferentes culturas e nações se veem em seu lugar no mundo e como elas se conectam ou até se dividem em relação a outros povos. Fica aí uma coisa para a gente continuar pensando.